Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula, para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma live do meio-dia. Como já é nosso costume, como já é nosso hábito, nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós estamos sempre com uma série de estudos. Nós já estudamos sobre as igrejas do Apocalipse, nós já estudamos sobre o fruto do Espírito, caráter cristão, nós já estudamos sobre o crente e os seus três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E nós estamos estudando agora sobre o tema, o fruto do... Nós estamos estudando agora sobre o Espírito Santo. E nós estamos estudando sobre a personalidade do Espírito Santo. Então hoje é 22/9, o mês já está se indo. Nós já estamos passando mais um mês, chegando ao final do ano. Então hoje nós já vimos, bom dia Fabiana, bom dia irmã Kelly, Deus abençoe os dois, queridos e amados irmãos. Nós vamos ler João 14:26. João 14:26. João 14:26. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos começar do 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, nós te engrandecemos, nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós pedimos que o Senhor esteja sobre nós, que a tua mão esteja sobre nós, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça, para que possamos, ó Deus, nesta tarde, meditarmos na tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós contamos com a tua inspiração, com a unção do teu Espírito, e que vidas, inclusive a nossa, possam ser edificadas, salvas, transformadas, ó Deus, crescidas espiritualmente, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos estudando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E o que nós já estudamos até aqui sobre o Espírito Santo? Nós estamos na natureza do Espírito Santo. Como é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. E como prova de que ele é uma pessoa, nós vimos que ele possui os três atributos da personalidade ou pessoalidade. Nós vimos que o Espírito Santo possui intelecto, ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Nós vimos que o Espírito Santo tem sensibilidade ou emoção. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Deus abençoe José, seja bem-vindo, El. Nós vimos que o Espírito Santo possui
sensibilidade. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. E nós vimos que o Espírito Santo possui volição ou vontade. Quando Paulo diz, ele distribui os dons como quer. Nós vimos também que o Espírito Santo possui pronomes, que os autores bíblicos, quando se referem ao Espírito Santo, usam pronomes pessoais. O Espírito Santo chama-se a si mesmo de eu. Bom dia, Ian, boa tarde. Ele diz assim, vá com eles para os enviados de Cornélio. O Espírito Santo fala a Pedro, vá com eles, eu os enviei. E Jesus diz, quando ele vier. Então, ele tem pronomes pessoais. Nós vimos que o Espírito Santo sofre ações pessoais. Nós vimos que é possível mentir, mas não enganar. Ananias e Safira tentaram mentir ao Espírito Santo. Nós vimos que é possível resistir ao Espírito Santo. Nós vimos que é possível entristecer o Espírito Santo, apagar sua obra em nossa vida, blasfemar o Espírito Santo. E hoje nós estamos na terceira parte de que o Espírito Santo pratica ações pessoais. Cislene, Deus abençoe. Oh, que bom ver vocês. Então, o Espírito Santo pratica ações pessoais. Aí nós já vimos que o Espírito Santo guia. Nós já vimos que o Espírito Santo intercede. Ontem nós, e eu quero agradecer aqui aqueles que ouviram o clamor, que compartilharam. Então, muito obrigado aos que compartilharam, e aos que não compartilharam, vou orar. Então, o que acontece? Nós vimos que o Espírito Santo, ele intercede. E hoje nós vamos ver que ele ensina e ele lembra. Nós vamos unir essas duas coisas porque estão em um mesmo texto. Então nós vamos ver que o Espírito Santo pratica ações pessoais. Ou seja, ele guia, só uma pessoa pode guiar. E o Espírito Santo intercede por nós. E nós vimos ontem como é que ele intercede. Então, se você não assistiu ontem, está gravado aqui no meu Facebook. Você pode procurar a mensagem de ontem ao meio-dia. E se você quiser, você pode ir no YouTube. Tem o meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, onde você vai encontrar quase 300 aulas, sermões, mensagens para a sua edificação lá. Então é Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. É o meu canal no YouTube, certo? Então você pode acessar e ver todas as aulas. Então nós vamos hoje continuar sobre o Espírito Santo pratica. Nós já vimos que ele sofre, mas agora é que ele pratica. Então nós já vimos que ele guia, que ele intercede, e hoje nós vamos ver que ele ensina e que ele lembra. Certo? São obras pessoais. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus chega para os discípulos, ele está se despedindo, e nós temos utilizado aqui um método, que é o método de interpretar o texto corretamente, fazer uma exegese do texto, ler o texto dentro do seu contexto, para que a gente não invente coisas e não diga coisas que o texto não estava querendo dizer. Então, tentar interpretar academicamente, tentar interpretar o que realmente o autor sagrado queria dizer quando citou o texto por nós, pelos teólogos, colocado ali como exemplo, como texto base, texto prova. E estamos fazendo, como eu pego isso e traslado e aplico no dia a dia, no meu ministério, na minha vida pessoal, antes de tudo,
na minha vida de ensino. Então, como é que eu faço essas duas coisas? Como é que eu leio corretamente, interpreto corretamente e como é que eu aplico isso sem que eu vá para a alegoria, mas que eu possa interpretar isso, trazer esse texto para o hoje, para o agora, lembrando do seu contexto. Então, o Espírito Santo ensina e o Espírito Santo lembra. Né? São esses dois textos que nós vamos ler, que nós vamos ver agora. Né? Em um versículo só, em dois versículos, o Senhor Jesus vai falar que ele ensina e que ele lembra. Então, são duas coisas que falam da personalidade do Espírito Santo. Abraão, Deus abençoe Abraão. Nome crente, é um nome bonito. Então, o Espírito Santo guia e ele lembra. Né? Como é o texto? O contexto em que esse texto está inserido. Porque, como nós temos explicado aqui, muitas vezes a nossa teologia sistemática, dogmática, ela tem carecido de uma exegese. Porque muitas vezes se tira texto do seu contexto e se insere na teologia sistemática. E aí, quando a gente vai fazer exegese, que é uma interpretação, a palavra exegese vem da preposição grega ek e o verbo hegeomai. Ek é tirar para fora. E hegeomai é conduzir. Certo? Então, conduzir para fora, extrair. Então, é olhar na Bíblia e extrair o que a Bíblia diz. Então a exegese, ela deixa Deus falar. Então não é o que eu quero, não é o que a doutrina da minha tradição religiosa ensina, é o que Deus diz. Lucas, Deus abençoe, Lucas Brito, está quanto tempo? José Luiz, Deus abençoe. Então, existem duas palavras na teologia chamada de exegese, que é a interpretação, é extrair o texto de dentro da Bíblia. Então eu leio a Bíblia e o que a Bíblia diz se torna regra de fé e prática. Então eu interpreto a Bíblia dentro do seu contexto, tanto o seu contexto imediato, que vem antes e o que vem depois. Esta é uma das primeiras regras na interpretação bíblica, é você ler levando em conta o contexto e também, certo, nós levamos em conta o contexto remoto, que é tudo que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então nós temos que ver se os textos que nós estamos usando realmente estão dizendo aquilo que aparentemente diz. Né? Então, quando a gente lê o texto do versículo 26, a gente tem que ler o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Então, exegese é extrair, é tirar para fora. Tem outra palavra chamada exegese. Eis é uma preposição que quer dizer para dentro de. Irmã Rita, Deus abençoe. Né? Então, a exegese quer dizer para dentro de. Conduzir. Então, é conduzir para dentro. Então, qual é a diferença entre exegese e exegese? Na exegese, você lê a Bíblia com cuidado, buscando uma interpretação. E aí você procura interpretar a Bíblia dentro do seu contexto, levando em conta o contexto original, levando em conta o contexto bíblico, levando em conta as línguas originais, levando em conta o tempo, levando em conta a cultura. E agora a exegese, e quando você pratica a exegese, ainda voltando, Deus abençoe, Júnior,
né? Quando você pratica a exegese, você está deixando Deus falar. Então o que Deus fala, né, ali naquele texto que você interpretou corretamente, quer seja o que a igreja crê ou não, é a exegese, é deixar a Bíblia falar. Agora, a exegese é construir, tirar para fora. Exegese é ex para dentro de conduzir. Então é conduzir para dentro da Bíblia. Então na exegese nós pegamos os nossos pensamentos e procuramos versículos para respaldar. Então, por exemplo, se a pessoa crê no papado, ela primeiro crê e depois ela vai colocar isso dentro da Bíblia, vai procurar um texto para respaldar isso. Aí vai ter aquele texto: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí do outro lado tem os cristãos de tradição protestante ou ortodoxa que não creem no Papa e já interpretam ali a rocha como Jesus Cristo. Outros já interpretam a rocha como sendo o próprio Pedro, mesmo de tradições protestantes sérias. Né? Porque a exegese daquele texto ali é complicada. Não é tão fácil como muita gente pensa. Né? Porque há uma possibilidade do Evangelho de Mateus ter sido escrito primeiro em aramaico, para depois ter sido traduzido em grego. E existe outra possibilidade de ele ter sido escrito originalmente em grego. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma exegese profunda é procurar saber como é que o texto foi escrito originalmente. Se ele foi escrito originalmente em hebraico, o Evangelho de Mateus, em aramaico, que era a língua comum, ou se ele foi escrito em grego, porque isso vai fazer tremenda diferença. Depois a gente vai fazer a sintaxe. Então, resumindo de forma simples, para que você entenda, na exegese eu deixo a Bíblia falar. É a Bíblia quem diz o que eu devo crer. Na exegese, eu digo o que a Bíblia deve dizer. Então eu creio primeiro, e aí eu vou para a Bíblia só para buscar versículos que confirmem aquilo que eu creio. Por exemplo, se eu creio que Jesus vem depois da grande tribulação, então eu vou ler a Bíblia e eu vou procurar só versículos que concordem comigo, que Jesus vem depois da tribulação. Se eu creio que Jesus vem antes, e a minha igreja ensina, por exemplo, a nossa igreja ensina, a minha, a sua, que Jesus vem antes, então nós excluímos todos aqueles versículos que dizem que Jesus vem depois. Então o que acontece? A gente acaba fazendo mais exegese do que exegese. A gente acaba colocando mais os nossos pensamentos, o que nós aprendemos, e com o passar do tempo, quando você começa a interpretar a Bíblia não mais pela cabeça dos outros, mas quando você aprende a fazer exegese, a interpretar o texto, a deixar Deus falar, como se diz na teologia, deixe Deus ser Deus, e deixe que Ele diga o que Ele quer, então você começa a pensar diferente. E aí nós vamos ter uma visão diferente. Então nós vamos agora ver o contexto, para que a gente veja por que Jesus disse que o Espírito Santo ensina e o que ele vai ensinar e o que ele vai lembrar. No versículo de número 23, nós estamos no capítulo 14, nós vamos ler o contexto. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então qual é a primeira coisa desse contexto?
Aí, deixa eu ler os demais até que a gente chegue no que vem depois. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de exegese. Em 2 Coríntios, capítulo 3, né, versículo 5 em diante, Paulo diz assim, Joelma, Deus abençoe. Paulo diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos preparou para sermos ministros de um novo testamento. Aí ele diz assim, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então muita gente vendo isso, que a letra mata, pensa logo que está se referindo ao ensino da teologia. Então eles dizem o seguinte, olha pessoal, não vamos estudar teologia, não vamos estudar com pessoas que estudaram, porque a Bíblia diz que a letra mata. Então o que Paulo estava realmente querendo dizer com a letra mata? Então quando você lê Dirlene, seja bem-vinda, Deus abençoe, Joelma, Deus abençoe, eu acho que é Dirlene se eu não pronunciei correto, Marcelo Silva, meu amigo, grande Marcelo, pastor Marcelo, Dirlene, Deus abençoe a paz de Senhor, minha irmã, seja muito bem-vinda. Então quando a gente vai fazer uma exegese daquele texto, como é o texto? A pessoa tem que ler uma das regras fundamentais da interpretação bíblica, é ler o que vem antes e o que vem depois. Por exemplo, se você estiver assistindo um filme e você parar e sair, quando você voltar, você vai estar completamente perdido, perguntando às pessoas que ficaram ali, como é que foi? O que aconteceu? Você vai perder o roteiro do filme. Assim é com a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia tirando pedaços da Bíblia. Deus não queria, quando Deus deu a Bíblia toda, é porque Ele queria que a gente lesse a Bíblia toda. Quando você manda uma carta para alguém, você não quer que a pessoa leia pedaços da sua carta, você quer que ela leia tudo, para que ela possa entender o que você realmente quis dizer. Então o que acontece? Quando nós vamos dar um pequeno exemplo de interpretação só no contexto, que é uma das regras, é interpretar o contexto, o que vem antes e o que vem depois, porque toda heresia, ela nasce de você tirar texto isolado, texto fora do contexto. Então Paulo diz assim, a letra mata. Aí a grande pergunta é, que letra é esta que Paulo está se referindo que mata? Aí, continuando a leitura, Paulo diz assim, porque se o ministério da morte, veja, letra mata, ministério da morte, gravado em pedras, aí você vai dizer, gravado em pedras, veio em glória, de sorte que os filhos de Israel não podiam fitar na face de Moisés por causa do resplendor da glória. Então você já sabe que ele está falando que o ministério da morte veio gravado em pedras. E que por ocasião o rosto de Moisés resplandeceu. Aí você pergunta, quando aconteceu isso? Na entrega dos 10 mandamentos, que é chamado na teologia de decálogo, 10 palavras. E então, aí diz mais, gravado em pedras. Então isso está se referindo à lei. Então a letra que mata, quando você lê o contexto, não é a teologia. É a lei. Porque a lei diz, a alma que pecar, esta morrerá. Porque qualquer pessoa que transgride a lei, está morto. Por que a morte entrou no mundo? Por causa da transgressão da lei.
Então o objetivo da lei não é salvar. Lei e evangelho se completam, eu sempre digo aqui. Só que a gente tem que entender qual é o papel da lei. Nós temos que entender que a lei e evangelho não são auto-excludentes. Você não pega um e rejeita o outro. Não. Eu vou dar um exemplo para que você entenda bem qual é o papel de cada um. Então, qual é o papel da lei? O papel da lei é mostrar a nós, é nos mostrar qual é o caminho que Deus espera, qual é a direção para a nossa vida. Mas este caminho é dado para homens perfeitos, mulheres perfeitas, que ainda não caíram, que ainda não pecaram. Como era o caso de Adão e Eva antes da queda. E aí a lei, uma vez transgredida, uma vez quebrada, basta uma vez, já não tem mais jeito para o pecador se recuperar. Então, uma vez quebrada, em qualquer de seus aspectos, a pessoa está suja, está maculada, está debaixo de condenação. Porque Paulo diz, por uma só ofensa veio a morte, veio a condenação para todos nós, por uma só. Então, a lei é assim, ela só diz que você está bem enquanto você não peca. E nenhum de nós pode dizer assim, pastor, então, eu estou bem, eu estou maravilhoso porque eu não pequei ainda. A minha vida toda foi uma vida respaldada na verdade, eu nunca pequei, então eu estou ok com a lei. Nesse sentido, só Jesus pode falar assim, e dizer, passei a vida inteira e andei sempre dentro da lei e jamais a transgredi. Aí para o transgressor, agora, uma vez que todos nós nos tornamos transgressores, a lei agora serve como aqueles aparelhos que tem de fazer exames para detectar, para diagnosticar a doença. Então a pessoa vai ao médico, o médico ouve o que ela tem, suspeita, mas agora ele quer ter a certeza de qual é a patologia, qual é a doença. Então ele pede exames, né? E a pessoa faz o exame. E aquela máquina é que vai dizer o que a pessoa tem. E o remédio vem depois. A máquina só tem o poder de mostrar a doença. Ela não tem o poder de curar. Ela só tem, por exemplo, a pessoa vai fazer um exame para saber se tem tumor no corpo ou tumor na cabeça. Então aquela máquina, ela só tem poder para mostrar se existe ou não um tumor. Mas ela não tem poder para remover. Ela não tem poder para curar. Não. Ela vai mostrar ao médico e dizer, doutor, tem tumor. Agora o senhor... Então a lei é assim. Depois que o homem caiu, a lei agora, ela é como essa máquina. Ela mostra a mim e a você o nosso pecado. Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele diz antes, veio a lei para que a ofensa abundasse. Então a lei veio para revelar, para mostrar o pecado. Mas a lei não é papel da lei perdoar. Não é papel da lei sarar. Não é papel da lei remover o pecado. A lei mostra, para mim e para você, estamos doentes. Então nós temos que procurar o médico, que é Jesus Cristo. Então a lei mostra a doença e o evangelho mostra o remédio. Mostra a cura.
Aí Paulo diz, Deus nos fez ministro de um novo testamento, não da letra, porque a letra mata. Ele diz, a lei mata. A lei traz o diagnóstico e nós levamos a cura. O Novo Testamento traz a cura. Então, quando eu leio a lei, que é santa, justa e boa, maravilhosa, ela faz um diagnóstico. Ela diz, olha, você é pecador, desgraçado, condenado, vai para o inferno. Você está cheio de pecado da cabeça ao pé. Você precisa urgente de um Salvador. Por isso Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Porque a lei cumpre o seu papel quando ela mostra a nossa condenação e nos leva a buscar salvação em outro lugar. Então a lei não salva, a lei diz, ó, não tem como te ajudar não. A única coisa que eu posso dizer é que você está condenado. Não dá para eu fingir que você não pecou. Não dá para eu fingir que você não errou. Você tem que buscar salvação em outro lugar. Então esse é o papel da lei. O fim da lei é Cristo. Ela conduz. É como você sai lá. Se você já fez algum tipo de exame, você sai de lá, pega os exames e aí pergunta para a pessoa diz, não, você vai mostrar ao médico. É ele lá que vai examinar. Você não faz uma radiografia e diz, ei moço, o que eu tenho? Ele diz, não, moço. Aqui não, aqui o meu papel é fazer a sua radiografia. Você não faz uma ressonância e diz, e aí moço, como é que está a minha cabeça? Não, você vai ao médico lá. Então a lei chega e diz assim, você é pecador. A situação está ruim, cara. Camarada, a situação está brava, a situação está difícil. Sua situação é de morte, a sua pena é de morte. Vá, corra para o médico que é Jesus, porque ele é o remédio para a condenação da lei. Então Paulo diz que ele escreveu um Novo Testamento. Esse Novo Testamento ele foi capacitado por Deus. Esse Novo Testamento não é da letra. Esse Novo Testamento não mata. Esse Novo Testamento dá vida. E um dos exemplos mais importantes lá, que mais nos ajuda a interpretar, é o texto da mulher adúltera. Pegaram ela em adultério. E a lei mandava apedrejar. Era esse o veredito. E os homens pegaram e vão cumprir secamente a lei. E eles pegaram a mulher em adultério, ficaram lá de campana, pegaram a mulher e vão cumprir a lei. E chegam para Jesus, a sorte da mulher é que Jesus estava no caminho. A minha sorte, a sua é que Jesus apareceu no caminho. Se não, meu amigo, nós estávamos ferrados. E não a nossa vidinha, que a gente imagina que era tão boa, que a gente só vivia do trabalho para casa. Não, a nossa sorte foi Jesus no caminho. A nossa sorte foi Jesus no caminho. Como Paulo, tem uma pregação minha, há um leão no caminho. Certo? Então, veja lá no YouTube, que é sobre a conversão de Saulo. Há um leão no caminho. Rony Silva, Deus te abençoe. Evandira, Deus abençoe, prazer tê-los conosco. Então, pessoal, para vocês que estão chegando, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos um estudo bíblico sobre um tema. Nós estamos estudando agora sobre o Espírito Santo e eu estou dando algumas informações antes. Então, o que acontece? Quando Paulo diz, olha, nós fomos capacitados para ser ministros de um Novo Testamento. Então, lá em João, a mulher vem e os homens dizem, a lei manda fazer isso. Porque a lei só pode matar, meu amigo. A lei só pode abençoar quem nunca pecou. Quem nunca pecou, como Jesus Cristo, pode contar com o apoio da lei, porque a lei vai dizer, isso aí nunca pecou. César, Deus abençoe ao César, a irmã Inês, a Bela Inês, a Linda Inês, a Abigail, a Rebeca Abigail, essa família maravilhosa, todos os irmãos de Itajuçu. Então, a lei pode ajudar Jesus. A lei pode chegar e dizer, esse aí nunca pecou, esse é justo, esse é puro, esse eu passo o exame nele todinho da cabeça até o pé, e esse aí não tem defeito. Mas a lei não pode ajudar depois de Adão.
A lei não pode ajudar nós que somos pecadores. Porque quando a lei passa, é igual aquela pessoa que vai levando alguma coisa errada no aeroporto. Ele tem que passar por aquele detector e quando ele leva alguma coisa errada, o detector fica bip, 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 bip. Está significando que tem alguma coisa errada. Então, quando passa, digamos que se a lei fosse uma máquina e ela passasse em Jesus, dizia assim, tudo ok, perfeito. Mas se um de nós botasse uma unha lá dentro daquela máquina, faria bip, 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 está contaminado esse aqui, está condenado esse aqui. A lei mostra o pecado, por isso que nós não podemos desprezar a lei. Porque se nós pregássemos a lei, as pessoas conheceriam o pecado. A gravidade dele. Então o que acontece? Marcelo, Deus abençoe. É porque eu vou sair do assunto se eu fizer isso, Marcelo, mas eu vou fazer depois outra. Então o que acontece? Nós estamos tentando explicar o contexto do texto, do versículo que diz que o Espírito Santo guia, que ele ensina e que ele lembra. E nós estamos vendo a parte acadêmica para depois vermos a parte de como eu pego isso e coloco no meu ministério, na minha vida. Só que nós temos percebido que muitas vezes há uma carência dessa interpretação prévia para depois a aplicação. Então o que acontece? Nós vemos que aqueles judeus vêm cumprir a lei e Jesus disse, se alguém não tem pecado, então atire a primeira pedra. Ele está dizendo, se alguém aí passou na máquina, Evandira, se alguém aí passou na máquina da lei e não deu nenhum bip, você pode atirar a pedra. Aí toda a máquina da lei, da consciência começou a apitar, todo mundo. Pi, 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 pi. Todo mundo começou a perceber, vixe, rapaz, pela lei, rapaz, agora eu me lembro, eu já quebrei muito, rapaz. Aí, desde os mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecado, até os mais novos, todos saíram. Aí Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, ninguém me condenou. Ela está lá, cabeça baixa. Jesus disse, nem eu também te condeno. Porque essa é a mensagem do Novo Testamento. Mas por que Jesus está dizendo para aquela mulher, eu também não te condeno? Não é como hoje na TV, na mídia, se diz, não, Jesus não condenava a prostituição, Jesus não condenava o homossexualismo, não é isso não. Jesus era só amor. Você não entendeu, você não leu o texto, você diz o que os outros disseram. Porque Jesus olha para aquela mulher e diz, eu não te condeno, porque dali a uma semana ele vai morrer na cruz para pagar os pecados dela. Por isso ele está dizendo que não condena. Porque a mensagem do Novo Testamento é essa, a lei, o Antigo Testamento termina com maldição. Termina dizendo que todos nós, com exceção de Jesus Cristo, fomos reprovados pela lei. Todos nós, quando passamos pelo escrutínio da lei de Deus, fomos reprovados, levamos nota 0. E fomos diagnosticados como doentes, incuráveis e com perversidade até debaixo das unhas. Por isso Paulo diz, a letra mata. A lei veio para dar o diagnóstico. E a lei é diferente. Quanto mais você tenta, você faz o mal e você tenta consertar por você mesmo, fica pior. Vou lhe dar um exemplo. Você vai numa via e entrou a contramão. Aí tinha lá um guarda. E o guarda vai multar você. Você cometeu uma infração de trânsito. Você transgrediu a lei.
entrou na contramão. Você sabia, mas estava com pressa. Entrou na contramão, o guarda apitou. Você... Aí você tenta resolver. Seu guarda, quanto é que o senhor quer aí para me liberar? Aí você já cometeu outro crime, que é o de corrupção ativa. E aí se o guarda disser cinquentinha, ele cometeu outro crime, que é o de corrupção passiva, ele está recebendo. Mas se você não oferecer dinheiro, mas inventar uma mentira, você é seu guarda, tem um parente meu que está morrendo, por isso eu entrei, ele mora nessa rua, e eu entrei aqui, você cometeu outro crime, que é o da mentira, para um agente público. Então, na lei, você só tem um jeito, não dá para remendar, é assumir a culpa. Porque na lei, ela não dá escapatória, não dá. Não dá. Né? Então a lei nos conduz, Jackson, grande primo, agora é irmão, e dos bons, como diz o povo. Então a lei, ela nos condena, e ela nos deixa de tal forma condenados, que a gente não tem como apelar. E aí o que a gente faz? Só tem um jeito, reconhecer a culpa, e sonhar com alguém que venha pagar no nosso lugar. Transgrediu a lei uma vez, é culpado. E sendo culpado, é condenado. Então a lei, o propósito da lei é diagnosticar, é mostrar o caminho para quem é reto. Só Jesus pode andar nesse caminho, só Jesus passou no teste. E diagnosticar quem errou. E aí quando nós somos submetidos à lei faz pit, tem pecado até debaixo das unhas, isso aqui está condenado. Aí ela nos diagnosticou e agora nós, sabendo que somos pecadores, somos conduzidos a Jesus. É por isso que o Espírito Santo guia. Que é o que nós estamos abordando. Ele vai nos guiar. Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Ou seja, qual é o papel da lei? Mostrar que nós somos pecadores condenados. Mas qual não é o papel da lei? Salvar. Não adianta agora você tentar, eu vou tentar obedecer a lei. Não adianta, meu amigo, já quebrou. Já quebrou, agora é tarde. Você tinha que ter obedecido desde o dia que nasceu, desde o dia que abriu os olhos. Agora é tarde. Agora a lei só pode te condenar. Deus te abençoe há quanto tempo, né? Eita, Jesus está cheio de gente boa, cheio de gente maravilhosa hoje. Então, a lei, ela faz o diagnóstico. Aí você olha e diz assim, puxa vida, estou perdido. Não dá para ir por aqui, não. Não dá para tentar guardar mais os mandamentos, para tentar ser salvo agora, né? E aí você vai para outra pessoa. Aí o Espírito Santo, o remédio está ali. Jesus Cristo obedeceu à lei, morreu em seu lugar, pagou a sua dívida por ter quebrado a lei de Deus. Tudo que você quebrou a lei de Deus, a culpa, porque tem gente que diz que Jesus recebeu os nossos pecados. Não. Tem gente que diz assim, olha, quando Jesus estava lá na cruz, tem uns pregadores que fazem até teatro. Quando Jesus estava lá na cruz, ele estava com tanto pecado, que o Pai virou as costas e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi assim, meu. Jesus, a imagem que alguns passam, ainda enfeitam, cresce, Deus abençoe, Elivaldo, Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos cheios de gente boa. Oliveira Cruz, grande Oliveira, meu amigo, companheiro, aí é uma bênção do céu. Eu oriento a vocês, o irmão Oliveira tem um trabalho de Natal Sem Sede, né, de levar e ficar ali no Desafio Jovem. Então, Oliveira, você pode colocar aí, meu irmão, o endereço aí, para que eu possa pedir aos irmãos aqui ajuda, porque o Oliveira faz um trabalho maravilhoso. Então, nós temos aí o Marcelo, né?
Então o Oliveira, ele faz Natal sem sede, ele leva para o interior, ele começa a arrecadar alimento, roupa, garrafão d'água, e no final do ano ele leva uma comitiva de pessoas para um determinado interior, onde ele sabe que está sofrendo. Lá eles fazem culto, distribuem. Então o Oliveira vai colocar aí, se ele quiser, o endereço onde você pode fazer sua doação. E aí você pode fazer sua doação e abençoar, ou então ir com ele, vai entrar em contato com ele. Então, Oliveira, se você quiser, bote aí o seu endereço. Então, o que acontece? A lei, ela é aquela máquina que faz o diagnóstico, que examina a gente. Então, a lei examina Jesus e diz, perfeito, esse aí passou. Certo? Esse aí passou. Tá aí, ó. Você procura Oliveira para doações, está aí, ó, 9790-4949. Você procura o irmão Oliveira, é uma pessoa que eu recomendo, porque trabalhou comigo muitos anos, é crente em Jesus Cristo e faz esse trabalho lindo. Eles procuram uma cidade no interior, e aí eles levam água, pão, vestido, palavra de Deus para estas pessoas que estão esquecidas pelo mundo, esquecidas pelo gestor. Como você pode ajudar? Pergunte como ajudar. Nós estamos vendo a questão da lei. A lei, ela passa em nós, diz condenado, condenado, condenado. E aí, Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Quando a gente vai para Cristo, Jesus morreu no nosso lugar. Então, morrendo no nosso lugar, ele pagou. Não tem nada de que agradecer, Oliveira. Você merece, meu irmão. E que Deus te abençoe. Levante muita gente para trabalhar contigo. E pode contar sempre com a nossa divulgação aqui. De segunda a sexta nós temos essa live muito ouvida. Se você quiser aparecer todo dia para colocar aí, a gente dá o recado. Então procure o irmão Oliveira. É uma bênção de Deus. Você não vai estar ajudando pessoa errada. Você vai estar... Eu recomendo e eu me responsabilizo. Né? Eu me responsabilizo porque conheço a idoneidade desse homem. Certo? É meu amigo, é uma pessoa muito querida. Então o que acontece? Só Jesus passou, eu e você não. E aí aquela mulher, quando Jesus, a lei dizia, tem que atirar pedra. Mas Jesus disse agora, vamos passar todo mundo. Já que vocês trouxeram a mulher para passar ela na lei, vamos passar todo mundo na lei. E quando passou, todo mundo fez pi, 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 pi. O Oliveira é testemunha. Lá no desafio nós tínhamos uns rádios comunicadores, que a gente, quando ele estava na frequência certa, ele falava normal, mas quando não, ele ficava só pi, pi, pi. A gente às vezes brincava, aqui é crente, esse aqui é fulano e tal. Aí a gente faz pi, 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 não prestar. Principalmente um amigo nosso chamado Wesley. Então, a lei de Deus, ela faz assim, quando você tem pecado. Então, quando Jesus expôs todos aqueles, a lei de Deus, a consciência disse, não dá pra gente atirar pedra nessa mulher, não. Não, a pedra bate e volta. Aí a mulher ficou, Jesus disse, eu também não te condeno. Agora vá e não peque mais. A mídia não diz isso. A mídia só diz assim, não, Jesus não condena ninguém. Jesus prega o amor. E tem muita gente se vendendo para poder aparecer na mídia. Tem muita gente se vendendo para poder aparecer na mídia. Dizendo, Jesus não condena ninguém, não. Condena sim. Não é Jesus que condena, é a lei de Deus. E a lei de Deus não condena só prostituta e homossexual, como muita gente diz. A lei de Deus condena todos nós. Só há uma pessoa que não foi condenada, Jesus Cristo. Os demais, todos, gay, prostituta, pastor, crente, todos estávamos debaixo de condenação. Todos, sem exceção,
Aí Jesus veio, morreu em nosso lugar para nos dar vida eterna, para nos livrar da condenação da lei. E Paulo em Romanos 8:2 diz: o que fora impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Que versículo é esse, pastor? Paulo está dizendo o seguinte, esse é um texto que precisa de uma exegese para se interpretar. Paulo diz, visto que a lei estava enferma pela carne, ou seja, nenhum de nós pode obedecer à lei, porque nós estamos debaixo de uma natureza caída. Então, mais cedo ou mais tarde, nós tropeçamos. Então, não adianta querer guardar a lei, porque mais cedo ou mais tarde a gente tropeça. E aí Jesus veio e guardou. E guardou a lei no nosso lugar. E morreu para pagar todas as desobediências minhas e suas. E aí Paulo diz, o que for impossível à lei. Por que for impossível à lei? Porque estava enfermo pela carne. A lei não pode salvar, porque eu não posso andar nela, meu amigo. Porque Tiago diz, quem quebra o mandamento, quebra todos. E hoje, eu não sei por que eu tive que mudar o assunto, então eu vou falar desse sobre lei e graça, e amanhã eu continuo na personalidade do Espírito Santo. Porque eu estou vendo a direção de Deus para falar hoje sobre lei e graça, lei e evangelho. Então o que acontece? Quando você percebe que pela lei todos nós estamos debaixo de condenação, e não só a lei, mas a lei da consciência. Existe uma lei que foi a que Jesus apelou. Jesus disse, olha, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo olhou e disse, rapaz, eu não estou aprovado, não. Eu não estou aprovado. Então ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra, porque todo mundo, quando fez um exame de consciência, descobriu que era pecador. Então, só quem passou no exame da lei foi Jesus. Eu, você, todos nós, pastor, padre, bispo, apóstolo, todos nós estávamos debaixo da condenação da lei. E aí vem Jesus, assume o meu lugar e o seu. Então lá na cruz, ele não levou sobre si os pecados. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o cordeiro que era imolado tinha que ser sem defeitos. E se, como alguns pastores, eles dizem, olha, foi como um caminhão fosse descarregado, cheio de pecado. Então quando Deus olhou para Jesus, Jesus estava cheio de pecado e o Pai não conseguiu ver Jesus cheio de pecado. Então o Pai virou as costas e Jesus ficou desamparado. Não, foi assim não. Quem pecou fomos eu e você. Jesus nunca adulterou. Jesus nunca blasfemou. Jesus nunca roubou. Jesus nunca foi homossexual. Como diz aquele filme. Mas o nome dele já está dizendo, Porta dos... É porta. É porta lá de trás, não é porta da frente. Jesus nunca pecou. Então o que Jesus levou, pastor, na cruz do Calvário? A culpa. Ele não levou pecado, ele levou a culpa. O pecado gera culpa. O pecado incrimina.
Jesus, lá na cruz, não tinha assim, um monte de homossexual aqui, homossexualismo em cima dele, um monte de adultério em cima dele, milhões de adultérios. Não. Tinha a culpa da humanidade. A lei fez o diagnóstico e disse, todos estão condenados, todos são desgraçados, todos são filhos de Adão, todos pecaram à semelhança de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o veredicto da lei, diagnosticado por Paulo. Todos. Eu, você, a lei vai encerrar todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então, pastor foi reprovado. Padre, Papa, Maria, todos, só quem foi aprovado na máquina de diagnóstico da lei santa de Deus foi Jesus Cristo. Esse é perfeito, esse é do bom, esse é justo. Todos os outros foram diagnosticados como condenados e precisam tomar imediatamente, e aí precisam se conscientizar, eu sou pecador. Não é só o homossexual que é pecador. Não, eu também sou pecador. E aí a lei começa a pitar, pite. E a lei da nossa consciência começa a dizer verdade, você também é pecador. E aí a gente corre para Jesus Cristo. Aí a gente diz, rapaz, eu preciso do remédio. Mas só quer o remédio quem descobre que está doente. Ninguém toma medicação se pensa que está bom. A não ser que seja doido. A não ser que esteja surtado. Ninguém vai ao médico estando bom. Você não diz assim, hoje eu amanheci com a saudade do hospital. Hoje eu vou dar um passeio lá no hospital. Só se você estiver doido. Mas quando você está doente, você corre para lá. E principalmente quando a doença pega. Quando é sério, você corre meia-noite, de madrugada, você vai lá e diz, doutor, estou passando mal. Assim é quando a lei chega e diz assim, você está condenado, e você compreendeu a mensagem da lei, aí Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Aí nós corremos para Jesus Cristo, e aí esse sim, esse que obedeceu a lei e que pagou a culpa, porque ele era o cordeiro sem defeito. Não tinha um monte de homossexualismo aqui, não tinha um monte de adultério, não tinha um monte de roubo, não tinha um monte de pastor ladrão. Não. O que tinha era a culpa. A lei condenou todo mundo e disse, todo mundo aí que eu fiz o exame está reprovado. Está todo mundo debaixo de condenação. E aí todo mundo ficou torcendo, rapaz, e agora? E agora? E agora, José? E aí Deus resolveu isso mandando Jesus vir dizer, olha, a lei é minha, só tem um jeito de salvar esses condenados. É alguém pagando no lugar deles. Por isso que nós dizemos que Deus não salva de graça. Salvar de graça era Deus virar as costas e entra no céu aí, dá um jeito. Muita gente pensa que vai ser assim. Que quando morrer, Deus vai dizer, não, é você, meu filho, que nunca se arrependeu. Faz o seguinte, eu vou pegar uma coisa ali, enquanto eu pego, você entra no céu. Não é assim não. Não é assim não, mamãe. Certo? Como diz o ditado, sabe de nada, inocente. Não é assim. A lei de Deus condenou todo mundo, só não a Jesus. Só teve um ser que passou na máquina da lei e esse foi justo. Isso aqui não tem pecado, esse aqui é santo, é puro. Até os demônios diziam, tu és o santo de Deus. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E precisamos desesperadamente de Jesus. Mas para buscar Jesus, eu primeiro preciso aceitar que eu sou pecador. E eu só posso aceitar se eu tiver o veredicto da lei. E aí quando eu descubro que eu sou pecador, aí eu não vou para uma religião.
O grande problema é que a gente diz assim, vamos para a igreja, como se a igreja fosse a solução. E a igreja não é a solução. O remédio não é a igreja. O remédio é Jesus Cristo. Vou dizer mais uma vez, o remédio não é a igreja. O remédio é Jesus Cristo. A igreja é a enfermeira que vai cuidar do paciente depois de tratado. A igreja é a creche que vai pegar a meninada que foi tratada, que recebeu a medicação e que agora vai ser ensinada. E tem creche por aí, meu amigo, que tá horrível, que não ensina nada. Os meninos nunca crescem. E aí, depois de você ter conhecido a Jesus, aí sim. Aí sim. Aí você, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você perde a fé em você mesmo. E aí eu vou terminar essa reflexão. Quando você crê em Jesus, olha, aprenda uma coisa, Jesus disse, é impossível servir a dois senhores. É impossível você crer em você e crer em Jesus. Vou dizer de novo. É impossível você crer em você e crer em Jesus. Quando você não conhece a palavra de Deus, você crê em você. Você acha, não, se eu me converter, for lá na igreja, e eu começar a não faltar aos cultos, e eu for um menino ou uma menina boazinha, eu der 3 glórias, cantar os hinos, então Deus vai ficar muito feliz comigo, e lá no final da vida eu troco isso pela entrada no céu. É o bilhete de entrada no céu. Aí você vai perceber que nem sempre você vai estar bonzinho. Você vai perceber que tem dia, quando a gente crê em nós, tem dia que a gente está com a fé lá em cima. A gente está bem com Deus. A gente orou. A gente deu o dízimo. A gente não cometeu pecados grosseiros. A gente orou, leu a Bíblia, cantou, foi o culto. Então a gente imagina assim, eu estou bem, aleluia, se Jesus vier hoje eu subo. Aí no outro dia que a gente pisa na bola, que a mulher encheu a paciência, a gente brigou, a mulher ficou com raiva da gente também, e brigou. No dia que o patrão não estava lá, essas coisas, e a gente sofreu lá, no dia que a gente pisou na bola, disse o que não devia dizer, errou, aí a gente fica assim, hoje eu não vou. Jesus não veio hoje não, hoje eu estou escondido de Jesus, hoje eu estou aqui debaixo da mesa, se Jesus vier hoje eu não vou. Então quando você crê em você, é assim. Depende de como você está. Aí se você estiver bem, você diz assim, oba! Se você estiver ruim, Jesus não vem hoje não. Pode vir hoje não. Cancele a sua vinda, porque menino aqui não está bem. Agora, quando você passa a crer em Jesus, a situação é diferente. Quando você passa a crer em Jesus, você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. Aí você vai estar bem com Jesus em todas as horas. Porque a sua fé não está mais em você, não está mais, eu ando dentro do quadrado, eu estou fazendo tudo que a igreja manda, eu sou um menino tão bonzinho, meu Deus. Aí você você vai dizer, eu não sou bom. Porque quando você crê em você, você acha melhor que os outros, você se acha melhor. Você se acha o bam. Você se acha melhor que os outros. Mas quando você começa a crer em Jesus, você diz, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos. E eu sou como Paulo, o pior de todos. Bom mesmo é Jesus Cristo. Então lei e evangelho se completam. A lei mostra a nossa condenação. O evangelho, a nossa salvação. Então quando Paulo diz, fomos feitos ministros de um Novo Testamento,
não da letra, ele está dizendo, olha, nessa mensagem do Novo Testamento, você não crê mais em você. É uma mensagem que dá vida, pela fé em Cristo. Não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que Cristo fez por nós. É o que Cristo fez por nós. Não é o que eu faço mais. O que eu faço não conta. O que eu faço agora é brinde. É. Porque o que importa é o que ele fez. Aí o diabo chega para você e acusa e diz, você já fez tanta coisa. Aí você diz, Satanás, já fiz mesmo. Fiz muita coisa. Aí você diz, mas o que diferencia não é o meu passado, é o meu futuro. A diferença entre nós dois, diabo, não é o meu passado, é o meu futuro. Porque quando o diabo me acusa, quando joga o meu passado na minha cara, eu digo, olha, o que diferencia nós dois não é o passado, é o futuro. Porque no teu passado você era querubim ungido. Você vivia entre as pedras afogueadas. Você estava ao lado de Deus. Você vivia em glória. E eu na desgraça, na miséria. E eu no pecado. Mas no futuro, depois da cruz, depois de Jesus Cristo, você vai passar o futuro no inferno. Eu vou passar o futuro, a eternidade, ao lado daquele a quem ama a minha alma. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês, pastor, e lá no livro de Jó, era antes da cruz, meu irmão. Depois da cruz, o diabo não nos acusa mais. E foi derrubado o acusador dos irmãos. A não ser que você ainda não seja um irmão. Pode ser hoje. Mas se você já foi, se você já se converteu, nenhuma acusação. Pastor, então para quem o diabo acusa? Para nós. E se nós formos bobos, imaturos, e não conhecemos o perdão de Deus, porque o cristão ele passou por 3 processos. Primeiro, ele foi colocado diante da lei e descobriu que estava condenado até as unhas. Depois, ele encontra com Jesus e descobre que está salvo, limpo, ao mais que a neve. E depois, ele vai amadurecer, ou alguns vão ficar infantis para o resto da vida. E quando ele é infantil, o diabo chega e acusa. E aí ele pensa que está em dívida com Deus. E aí ele fica para baixo. Porque ele não sabe que Paulo diz assim, o escrito de dívida que era contra nós, Jesus riscou e cravou na cruz. Nos dias de Paulo, quando você pagava uma dívida, você pegava aquela dívida, riscava, para mostrar que ela estava paga, e você pregava na porta. Quando o cobrador passar, dizia assim, aí eu não posso entrar não. Aí não dá para bater não. E Paulo está dizendo que a minha dívida, a sua dívida, foi paga lá na cruz. Então quando o diabo acusar, eu digo, olha lá para a cruz. Está lá o comprovante, o recibo de pagamento. Foi pago lá na cruz do Calvário, coisa que ninguém vai, o pessoal só vai ao Monte Sião. Tem a fogueira santa, o pessoal vai para o Monte Sião, porque o Monte Sião é bonito, mas ninguém quer ir para o Monte da Caveira. Você nunca viu alguém, se tiver, por favor, me mande, alguém tirando uma foto, olha, eu estou aqui no Calvário. Não, porque só quem quis o Calvário foi Jesus. Porque nós queremos um trono sem cruz. O diabo diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nós somos uma cristandade hoje que quer um trono sem cruz, que está procurando igreja que só mostra o trono, que só mostra glória, que só mostra riqueza, que só mostra prosperidade, que só mostra saúde. Eles não querem a cruz. E Jesus quis, porque o diabo diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo estava dizendo assim, com o Pai, para você ser rei e governante, você primeiro tem que passar pela cruz. Comigo não. Comigo basta você dar uma adoradinha.
É adoração em troca de bênção. Você já viu isso em algum lugar? Então, o diabo ofereceu o caminho mais fácil. Jesus disse, não. Jesus disse, vai-te, Satanás. Jesus queria a cruz. E Jesus disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque nós temos um cristianismo hoje falsificado, diluído, que não transforma mais ninguém. Porque o evangelho verdadeiro foi diluído. É igual aquele perfume importado que você encontra diluído, que tem o mesmo cheiro, mas você mal sai do shopping, quando você procura não existe mais. O cheiro foi embora. Esse é o evangelho de hoje pregado. Parece evangelho. A pessoa abriu a Bíblia, mas não funciona mais, não transforma mais ninguém. As pessoas são crentes dentro de igreja. Quando fechou as igrejas, pronto, não fizeram mais nada. Jesus disse, alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E deixa eu explicar, cruz não é marido bêbado, cruz não é filho dobrado, cruz é morte. Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, morra comigo. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus estava nos convidando para morrer com ele. E Paulo diz, quando se refere ao batismo, que nós fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele. O verdadeiro evangelho prega a união mística, espiritual. O crente morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. É nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. No grego é physis, criação. Deus criou. Então não tem mais maldição para ser quebrado. Por quê? Porque eu morri com Cristo. O maldito está morto. O que tinha maldição, o que tinha coisa de macumba, feitiço, diabo, ele morreu. O que está aqui agora é nova criatura. Nova criação. Deus não remendou, Deus não tapou alguns buracos, não. Deus fez de novo. Eu nasci de novo. Você se converteu, nasceu de novo. Então não tem mais maldição. Se está indo quebrar maldição, significa que o sacrifício de Jesus foi imperfeito. Que ele fez, mas não fez tudo. Deixou algumas maldiçõezinhas para alguns pastores quebrarem. Aí você não está mais preocupado com cobertura espiritual. Por quê? Porque quem é aquele que te cobre é Deus. Você está à sombra do Onipotente. Quem está à sombra do Onipotente, meu irmão? O problema é que não entendem o Salmo 91, só usam para tentar expulsar o diabo e nem sabem que o diabo gosta desse salmo. Citou contra Jesus. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Não tem mais maldição. Não precisa mais dar. Eu estou procurando um apóstolo para me dar cobertura espiritual, porque eu estou tão descoberto. É porque você não entendeu nada do Evangelho. Então, concluindo, a lei vem e faz o diagnóstico e diz, só tem um que passou. O resto, todos estão reprovados. E aí, Jesus Cristo vem, morre no meu lugar e no seu, assume a minha culpa. Ele não se transforma em mentiroso, em adúltero, não. Ele assumiu o meu pecado. E lá na cruz, ele é o cordeiro sem defeito. Não é o cordeiro com horror de defeito. Não, ele é o cordeiro imaculado. Ele é o cordeiro puro, mas que assumiu a minha culpa e a sua. E pagou a minha culpa e a sua, para que eu e você fôssemos transformados. E aí ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E é muito difícil. Por isso que a qualidade do cristianismo está tão baixa. Porque é muito difícil negar seus projetos, sua vida, seus desejos. Por isso é que nós não podemos mais cantar, eu quero de volta o que é meu. Porque o que é meu é pecado.
Por isso é que nós não podemos dizer, eu quero de volta o que é meu, mano. Seja bem-vindo, Lourenço. Por isso é que nós não cantamos mais, eu quero de volta. Os sonhos que foram embora, sabe por quê? Porque meus sonhos não mandam mais. Porque meus sonhos agora são os sonhos de Cristo. Porque agora no cristianismo, depois de perdoado, depois de estar a serviço do Cristo, Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais planos, eu não tenho mais projetos. Como é, pastor? Deus não é um empregado de luxo, não é o Alfred, o mordomo do Batman. Porque muita gente transformou Deus num empregado de luxo. Você estabelece seus planos e vai para a igreja para Deus cumprir seus planos. Não. Isso na teologia é chamado de antropocentrismo. É o homem no meio e Deus só servindo. O que o meu filho quer? Aí tem igreja que sabe disso e bota. Sabe que tem muita gente gananciosa, aí bota corrente dos milionários. Sabe que tem um querendo afeto, aí bota corrente do sentimento, corrente do amor, e por aí vai. Então é o homem no centro, e Deus lá no balcão, o que você quer, meu filho? O que você quer, minha filha? E o pastor lá oferecendo. Venha, não se contente. Ele é o vendedor de picolé divino. Tem picolé de todo jeito. E ele começa a dizer, e as pessoas vão lá, porque cada ovelha tem o pastor que merece. Mas no evangelho teocêntrico, que Deus é o centro e cristocêntrico, que Jesus é o centro, é o evangelho onde você diz, Senhor, eu tinha um monte de planos, mas morri. Morri contigo lá na cruz. E meus planos morreram. Agora eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Quero saber qual é a tua direção. Eu vou ler a tua palavra, eu vou estudar a tua palavra, porque agora não é mais os meus planos, não são mais os meus planos, são os teus. Então agora eu estou interessado em saber qual a tua vontade. Tu és rei, eu sou súdito do teu reino, e quem manda agora é o Senhor. Então qual é a tua vontade, para onde eu vou, o que eu faço? Então ninguém fica mais cantando os sonhos que foram embora. Ou então aqueles hinos vingativos, que diz assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você lá em cima, aquele cristão que diz assim, o papai vai amando, o papai vai te pegar. Meu amigo, a sua religião é outra. É a religião que usa espírito para castigar os outros. A religião do cristianismo, do Cristo, é dar outra face. Ama os teus inimigos. Perdoa quem te ofende. Você nasceu de novo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Morra para o mundo. Comece uma nova vida. Comece uma nova história. Então que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo nos dirija. Que o Espírito Santo fale conosco. E eu quero pedir a você que se Deus falou contigo, que se você entendeu que a lei chega e faz o diagnóstico, e o Evangelho tem a resposta. Então há um mundo debaixo de condenação. E nós temos a medicação que cura. Você imaginou se alguém descobrisse a vacina para o coronavírus e não dissesse para a humanidade? Quão má era essa pessoa? Mas nós não temos a vacina. Nós temos o médico que cura, que liberta o homem do pecado. E esse remédio, essa medicação é Jesus Cristo. Então, vamos proclamar. Vamos investir em missões. Vamos sair de dentro das quatro paredes. Vamos ser igreja do Senhor. Vamos proclamar o Evangelho. Vamos deixar de estar vivendo para nós e de estar querendo que Deus se inclua nos nossos planos. Mas vamos nos incluir nos planos de Deus e vamos fazer a obra de Deus. Então, de segunda a sexta,
você é meu convidado para estudar a palavra de Deus aqui pelo Facebook, meio-dia. E eu quero pedir a você que assistiu, que se essa palavra falou ao seu coração, que você compartilhe nas suas redes sociais. E hoje à noite, nós teremos uma aula do seminário teológico, à distância. Você pode fazer um seminário aí na sua casa, sem sair de casa. Você que não terminou seu seminário, você que tem vontade de fazer, você pode fazer um seminário à distância. Sem sair de casa. Hoje às 20 horas eu estarei dando aula. Está aqui o telefone, se você quiser se matricular. 9203-7604, é o zap. E hoje às 20 horas você pode ver como é. Então você pode fazer, tem terça e quinta, segunda-feira e quarta segunda-feira do mês. Você pode fazer online às 20 horas. Mas você diz, pastor, eu não tenho tempo, eu gostaria de estudar, mas eu não tenho tempo. Então fica gravado para você estudar de manhã, de tarde, de noite, para você ver e rever quantas vezes quiser. Então você pode fazer esse seminário, não há mais nada que impeça. Então aquela oportunidade que você tanto esperava, de dizer assim, oh meu Deus, eu queria tanto estudar a palavra de Deus, agora tem. Você pode estudar a qualquer hora, porque a aula fica gravada. Se você não entendeu, volta. Então, você pode estudar de duas maneiras. Você pode estudar online, se você tiver folga, né, à noite, às 20 horas, terça e quinta. Ou você pode estudar a hora que você quiser, meia-noite, meio-dia. Você pode estudar aos poucos, 20 minutos, mais 10 minutos, porque vai ficar gravado para sempre aí. Então, é só mandar a mensagem e Deus abençoe a todos os que vieram hoje pela primeira vez. E saiba, todos os dias, de segunda a sexta, melhor dizendo, nós temos aqui a live do meio-dia. Domingo, 10 da manhã. Domingo, 10 da manhã, nós estamos estudando a carta aos Colossenses. Então, Deus abençoe. Evandira, foi um prazer enorme conhecê-la, tê-la aqui. Eu não sei se você já esteve outras vezes, mas que o prazer desse velho pastor foi imenso. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e até hoje à noite. Então, lembre, de segunda a sexta, meio-dia nós temos um encontro. E espalhe aí, vai lá. Leve essa mensagem para outras pessoas. Leve essa palavra para outras pessoas. E no domingo, 10 da manhã, carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses. No domingo à noite eu faço uma transmissão às 8:45. Domingo à noite. E de segunda a quinta, nós temos aula às 20 horas. Então você quer assistir uma aula de teologia hoje? Então aqui pelo meu Facebook, hoje às 20 horas. Convide as pessoas, diga assim, rapaz, olha, hoje o pastor Gilberto vai dar uma aula sobre a doutrina do homem, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a constituição do homem, dicotomia, tricotomia, como é que o homem é. Então você quer saber? Então você pode se matricular ou você pode assistir uma aula para você saber como é. Então hoje às 20 horas e amanhã estaremos aqui, se Deus permitir. Deus abençoe e saiba, todos vocês estão debaixo das minhas orações. Deus abençoe e compartilhe com o maior número possível. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.